Olá, sou o professor Ulisses Oliveira da UFMS e esse vídeo vai tratar especificamente da metafunção ideacional dentro da perspectiva da linguística sistêmico-funcional. E para um melhor entendimento desse vídeo, eu recomendo aulas e vídeos anteriores que estabelecem os pressupostos básicos da própria linguística sistêmico-funcional, assim como foi idealizada por Halliday em 1994 e desenvolvida por diversos outros pesquisadores, inclusive Halliday e Matheson, 2014, Eggins, Martin, 2000, Thompson e diversos outros que vêm desenvolvendo a teoria que é difundida em diversos países do mundo e muito aceita na academia no que diz respeito aos estudos da linguística. Bom, para tratar especificamente da metafunção ideacional, precisamos primeiro localizá-la nesse diagrama, um diagrama que também sofreu modificações ao longo do tempo, até que se chegasse nessa versão amplamente aceita entre os sistemicistas. A respeito desse diagrama, eu recomendo o estudo que está na tela do Professor Matheson, que explica a evolução dos estudos do conceito de gênero e registro e também a inclusão da ideologia nesse diagrama. E para nós entendermos, começarmos a nossa conversa a respeito da metafunção ideacional, precisamos entender onde ela está compreendida nessa perspectiva de análise linguística. E nós temos aqui basicamente o campo, field, e a metafunção ideacional relacionada diretamente com o campo. Um aspecto importante da metafunção ideacional e desse diagrama é que ela não está absolutamente restrita à variável de campo, de assunto, porque é possível também condensar significados interpessoais dentro da representação da experiência e também aspectos da textualidade na construção da metafunção ideacional. A respeito dessa permeabilidade entre essas metafunções, diversos outros pesquisadores trataram do tema. Eu recomendo Lee, 2010, e principalmente os estudos de Thompson sobre o aspecto da ressonância. Por exemplo, uma característica da metafunção ideacional, mas que é um eco discursivo que pode funcionar no texto e carregar significados interpessoais na representação da realidade. As referências que ancoram essa apresentação estão aqui descritas. Basicamente, o trabalho germinal de Halliday de 1994, revisado e ampliado junto com o Professor Matheson em 2004 e depois 2014, a minha dissertação de mestrado, também a minha tese de doutorado, mas particularmente minha dissertação de mestrado traz uma seção reservada especificamente à discussão da metafunção ideacional e, como veremos adiante, também trago a linguística sistêmico-funcional e a metafunção ideacional discutida também para línguas na modalidade visual espacial, e para isso trazemos o trabalho do professor Luke Ruge, que trouxe a aplicação da linguística sistêmico-funcional para British Sign Language. E por fim, também o professor Geoff Thompson, que vai trazer contribuições importantes para a metafunção ideacional e tratou especificamente dos processos, como veremos adiante. Então partimos do questionamento: o que é a metafunção ideacional? De acordo com Thompson, usamos a linguagem para interagir com as pessoas, para falar sobre o mundo externo, coisas, eventos, qualidades, etc., ou o mundo interno, pensamentos, crenças, sentimentos, desde que a linguagem compreende uma série de recursos para se referir às entidades do mundo e à forma como essas entidades agem uma em relação à outra. Para Halliday, uma das funções da linguagem é a da representação da experiência. A metafunção ideacional investigará a construção deste tipo de significado. Então, basicamente, quando tratamos da metafunção ideacional, tratamos desse significado, função da língua, que é a representação da experiência ou representação da realidade. Uma distinção inicial é necessária a respeito dos componentes da metafunção ideacional. Halliday inicialmente estabelece duas funções, a função lógica e a função experiencial. Nós também temos a questão psicológica e, portanto, nós podemos entender numa oração, por exemplo, o sujeito experiencial, lógico e psicológico. Em muitos casos, o mesmo elemento lexical pode cumprir todas essas funções ao mesmo tempo, mas em alguns casos isso não ocorre. Textualmente, assim como coloca Halliday, the logical function deals with the grammatical structure of language, while the experiential function deals with the representation of experiences through language.
Both functions are essential for creating meaning in language and are closely interconnected in the ideational metafunction. Em outras palavras, nós podemos compreender essa distinção quando pensamos em questões como a voz ativa. Carlos quebrou o copo foi quebrado por Carlos. Nós temos aqui o mesmo ator realizando a ação, mas em termos do sistema linguístico, das expectativas e da potencialidade do sistema linguístico, nós temos diferenças na interpretação desse significado. É uma questão com a qual nós não vamos lidar nessa apresentação, porque é uma questão mais específica, mais profunda no entendimento dessa metafunção. Para essa apresentação inicial, nós vamos entender basicamente a metafunção ideacional nos seus elementos principais, que são processos, participantes e circunstâncias. Para Halliday, o sistema da transitividade é a nossa mais forte expressão da experiência, uma vez que o falante escritor constrói um mundo de representações baseado na escolha de um número tangível de tipos de processos ou elementos verbais. Basicamente, nós representamos a realidade, nós representamos o mundo que nos cerca e também o nosso mundo interno por meio do sistema da transitividade. Essa, então, seria a nossa mais forte expressão da experiência. A metafunção ideacional também está centrada no pressuposto fulcral da teoria hallidiana de que a língua é um sistema de escolhas. Ressaltamos anteriormente que somos capazes de dizer as mesmas coisas de formas diferentes. Portanto, as escolhas não arbitrárias que realizamos mostram-nos a capacidade sistemática da língua de representar o mesmo evento, acontecer, fazer, sentir, significar, ser, tornar-se, de maneiras distintas. Tais escolhas nos dão importantes insights sobre a visão do mundo que o escritor deseja transmitir. Partindo desse pressuposto, a metafunção ideacional, através da análise sistemática das escolhas lexicais, nos aproximará das mensagens ideológicas contidas nos textos. Então, basicamente, a característica principal da língua como sistema de escolha se manifesta também nesse subsistema da transitividade, e nós entendemos num exemplo como este aqui, o mesmo autor retratando a mesma realidade, a mesma experiência, de formas diferentes, fazendo escolhas linguísticas diferentes. Na primeira manchete, o breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos, e na segunda, Bolsonaro anima a los ejecutivos de Davos a invertir en el nuevo Brasil. Portanto, as escolhas linguísticas aqui não são arbitrárias, não são casuais, elas são pensadas, feitas com base numa ideologia, numa representação da realidade e num propósito comunicativo muito específico. Portanto, ao investigar o sistema da transitividade, nós investigamos também como determinado falante ou escritor representa o mundo externo e o mundo interno, e essa representação carrega consigo também significados ideológicos, interpessoais e também textuais. O sistema da transitividade é encarado pela linguística sistêmico-funcional de uma forma muito mais ampla do que a gramática tradicional estruturalista. Haja vista que cada oração transporta o conteúdo proposicional de uma mensagem e o propósito pretendido por um falante escritor. Podemos expressar esse conteúdo, proposição e propósito das orações em termos dos processos envolvendo participantes em certas circunstâncias. E esses três elementos são os três elementos principais que vão compor o sistema da transitividade. Vejamos então esses três elementos principais. Segundo Halliday, o processo é o grupo verbal, é o coração da oração na perspectiva experiencial. Os participantes são tipicamente realizados por grupos nominais e ao menos um é obrigatório em uma oração completa. E as circunstâncias são normalmente realizadas por grupos adverbiais ou frases preposicionais, e sua função é agregar informações ao processo. As circunstâncias, assim como alguns participantes, são opcionais na maioria dos casos, com algumas exceções em processos nos quais as circunstâncias são mais ou menos obrigatórias. Como no exemplo aqui, ela colocou a caixa no chão. Sem essa informação circunstancial no chão, parece que a informação está incompleta. Então, em alguns casos, o elemento circunstancial parece ser obrigatório na percepção
dos interlocutores. Aqui nós temos um exemplo: a seca afetará as plantações em breve. Nós temos aí o participante 1, participante 2, a seca e as plantações, o processo, que é o grupo verbal, afetará, e o elemento circunstancial, em breve, e compõe aí os 3 elementos principais do sistema da transitividade. Vamos ver mais informações a respeito desse sistema e as particularidades de cada um dos tipos de processo. Os processos são classificados basicamente em 6 categorias. Nós temos os processos relacionais, verbais, mentais, comportamentais, materiais e existenciais. Questionado a respeito desses processos, o professor Thompson disse que talvez pudéssemos considerar apenas 5 processos. Talvez o processo verbal pudesse ser incorporado ao processo mental, mas de certa forma nós temos aqui uma ideia mais ou menos prototípica dos processos que funcionariam em todas as línguas de acordo com a perspectiva de Halliday. Nós vamos discutir cada um desses processos em detalhe, mas em linhas gerais nós temos aqui nesse círculo interior a representação dos 3 principais tipos de processos, e nós temos outros 3 processos que são considerados processos de fronteira entre esses 3 tipos principais. Como nós temos aqui, as core experiences da experiência humana dizem respeito às habilidades, às relações abstratas de identificação e atribuição relacionadas com os processos relacionais, os processos do ser e do estar, ter atributo, ter identidade e simbolizar o mundo. Também os processos materiais, que são relacionados ao fazer, ao mundo físico, e os processos mentais relacionados com o mundo da consciência, sentir, pensar, perceber, enfim. Então nós temos esses 3 processos centrais, processos de being, doing and sensing, ser, fazer e sentir, como os 3 processos principais da nossa percepção e representação do mundo, descritos como os processos relacionais, materiais e mentais. Nas fronteiras nós temos também os processos verbais, que são os processos do dizer, os comportamentais, que são processos do comportamento, processos mentais que se exteriorizam, se manifestam fisicamente. Nós vamos ver nos vídeos subsequentes mais a respeito desses processos de fronteira, e também os processos existenciais, que declaram a existência de determinado ente. Para Thompson, a classificação dos processos obedece a um senso comum entre sentido e gramática. Esse senso comum considera os diferentes tipos de eventos associados à gramática, usada para identificar se e como essas diferenças intuitivas se refletem na língua. Apesar de parecer uma tarefa simples, a maior dificuldade na classificação desses processos está exatamente no uso do senso comum para identificá-los, pois, em casos mais complexos, como os grupos verbais complexos e os processos marginais, ele não é suficiente para classificá-los. Desta forma, algumas categorias são complexas de se compreender e, via de regra, a análise torna-se bem complicada em textos reais, como veremos. Bom, um outro aspecto dessa apresentação é trazer a questão da metafunção ideacional para o contexto de línguas na modalidade visual espacial. Esse tópico pode não interessar a todos que estão assistindo esse vídeo, portanto eu utilizei esse símbolo das mãos para identificar os momentos em que eu vou estar tratando especificamente da metafunção ideacional no contexto da língua de sinais, especificamente para essa apresentação, com base no trabalho do professor Luke Ruge, que estudou a linguística sistema funcional aplicada à British Sign Language, para que então possamos pensar também na linguística sistema funcional aplicada a Libras no contexto brasileiro. Então, quando vocês verem esse símbolo e não interessar essa especificidade dessa apresentação, vocês podem simplesmente pular o vídeo para frente e retomar a discussão dos processos, como eles foram inicialmente concebidos na aplicação para línguas orais e escritas. Mas Halliday deixa bem claro de que sua teoria e a metafunção ideacional se aplicaria para toda e qualquer língua. Portanto, isso inclui também as línguas na modalidade visual espacial.
Logo de cara, o professor Ruge estabelece uma discussão importante que seria a segmentação das orações, que viria a ser essa unidade mínima de análise para o sistema da transitividade. E essa segmentação não é tão simples para British Sign Language e, obviamente, para outras línguas na modalidade visual espacial. Então, o que fez o professor Ruge foi realizar primeiro essa identificação aproximada da oração para que ele pudesse realizar a análise. Em seguida, um ajuste fino dos limites dessa oração e uma etapa de observação dos vínculos entre essas orações vinculadas como orações reduzidas. Em primeiro lugar, observando as camadas do manual dos gestos, Ruge destacou os elementos verbais do grupo, ou seja, qualquer coisa que pudesse ser classificada da perspectiva experiencial como um processo, ao lado de seus possíveis argumentos associados, que seriam os outros dois elementos, participantes e circunstâncias. Os limites iniciais eram fáceis de identificar quando sinais verbais explícitos eram usados, como gostar, simples ou perguntar indicando, ou através do handshape ou através de sinais. E quando seus elementos relacionados eram incorporados em uma frase entoacional, por exemplo, entre duas pausas onde as mãos retornaram a um posicionamento neutro. Mas nem sempre isso aconteceu e alguns desafios foram apresentados quando ocorreu a análise dos dados reais propriamente. No entanto, algumas construções apresentaram mais dificuldade nessa primeira etapa, inclusive retratar construções de movimento devido à sua natureza de produzir vários elementos de significado simultaneamente. Além disso, algumas orações pareciam ter um elemento não verbal devido à ausência de um sinal manual específico para a cópula com ser, apresentando, assim, instâncias de possíveis orações compostas apenas por grupos nominais. Essa é uma distinção importante entre a análise de uma língua oral ou escrita e uma língua na modalidade visual espacial. De acordo com o professor Ruge, é possível identificar orações mesmo quando não há elementos verbais que compõem aquele significado experiencial. E ele traz como exemplo as cópulas com o verbo ser quando utilizado em processos de identificação e atribuição. A segmentação das orações, portanto, foi um grande desafio para essa primeira etapa de análise. Depois de criar limites de orações aproximadas, Ruge usou as camadas de recursos não manuais para analisar informações prosódicas e intoacionais, auxiliando tanto na reafirmação dos limites iniciais da oração, quanto na identificação de outras orações. Descobriu que os limites das orações nos dados estavam normalmente localizados onde vários recursos não manuais mudaram ao mesmo tempo ou onde marcadores específicos, como acenos de cabeça, marcavam o final das orações. Esses acenos ocorreram logo após a produção manual final ou no tempo do movimento final do sinal manual. Da mesma forma, para orações negativas, um headshake de acompanhamento terminaria logo após o final da produção manual fina. Estes foram os critérios que o professor Ruge utilizou para segmentar, separar e identificar as orações no corpus de análise que ele utilizou. O tempo também foi um fator na construção destes processos. Devido à velocidade de produção da linguagem, os recursos manuais e não manuais nem sempre eram idênticos no tempo. Assim, houve numerosos casos em que a marcação prosódica apareceu um pouco antes ou um pouco depois do início da produção manual do sinal. Na maioria dos casos, no entanto, a discrepância de tempo não excedeu mais de 0,2 segundos e ficou claro que essas instâncias deveriam ocorrer simultaneamente com a produção manual associada. Ou seja, os recursos manuais e não manuais estavam mais ou menos em sintonia em termos do tempo para que pudessem ser feitas segmentações e identificações
de orações e de processos. Essa perspectiva de análise de orações também incluiu o caso das orações vinculadas, orações que estão associadas entre si. O professor Rude disse que teria 2 caminhos para análise. Conforme Fontaine, 2013, poderia ser feita uma análise dessas orações vinculadas a um determinado processo ou fazer uma análise dessas orações separadamente. Essa opção 1 incluiria uma situação como no exemplo. Eu disse que as estradas eram boas e eu dirigiria. Disse opera como processo principal e as 2 orações embutidas seguintes são agrupadas como um único elemento do processo principal. Então, nesse caso, nessa primeira opção, nós teríamos uma oração eu disse, uma oração verbal, e todo o resto seria incorporado como um elemento dessa oração principal. A opção 2 faria um exame específico de cada um desses processos, de cada um desses elementos verbais que apareceriam em cada uma das orações. Um exemplo, eu disse que as estradas eram boas e eu dirigiria. Todas as 3 orações são analisadas com mais detalhes em torno dos grupos verbais de disse, eram e dirigiria, por seus próprios elementos. Nesse caso, a análise consideraria 3 orações. No sentido de realizar uma análise mais completa e com mais dados, a opção 2 foi a opção admitida pelo professor Rude, ou seja, todos os elementos verbais, todas as orações foram analisadas separadamente. Outro esclarecimento necessário para essa apresentação diz respeito a algumas siglas que o professor Rude utiliza para identificação dessas orações e construção dessas orações. Obviamente, essa tese está em inglês, então vocês verão o sinal G para representar os gestos, DC para Depicting Constructions ou construções de representação, PT para pontos específicos, Constricted Action para ações construídas, orações feitas com base em ações construídas, e orações feitas com base em diálogos construídos, CD. Para que vocês possam ter um maior conhecimento a respeito dessa nomenclatura e dessas siglas e desses sinais, eu aconselho que vocês vejam a obra do professor Cormier de 2015. Bom, um exemplo de algumas siglas que vocês vão ver na análise está aqui, né? PT, Pro1SG, que diz respeito basicamente PT, o ponto, que indica, nesse caso, um elemento pronominal, eu, ele, ela. No caso, é na primeira pessoa do singular, então eu. E vejam aí, então, que nós temos as siglas Pro1SG, cada uma fazendo referência a esses elementos que estão marcados com as cores específicas. Um segundo exemplo para nós aprendermos e entendermos essa nomenclatura. Nesse segundo caso, nós temos Third Person Plural Possessive Point, terceira pessoa, plural, possessivo. Então, mais adiante, nós vamos ver exemplos específicos na demonstração desses pontos na construção dos processos, ok? Um outro aspecto importante foi como são identificadas essas orações na British Sign Language. Nem sempre essas orações são construídas com um hand shape, com um sinal. Elas são construídas de diversas formas e assim esclarece o professor Rude. De acordo com a tabela aqui, nós podemos ver que a maior parte das orações foram construídas por meio de um sinal de verbo, mas nem sempre assim ocorreu. Nós temos casos em que há nenhum sinal de verbo, há o elemento modal e mais um elemento verbal, somente o elemento modal, a partícula been mais o elemento verbal, no caso da análise dos processos perfeitos do inglês, a retratação da construção, a ação construída, as mudanças de perspectiva e os verbos elaborados. A seguir vamos ver cada uma dessas categorias com alguns exemplos para que possamos entender a segmentação dessas orações e a construção dos processos. Inicialmente temos aquelas orações que ocorrem com um sinal de verbo. Principalmente no caso dos verbos mais comuns, como ter e gostar, nós temos um hand shape específico ou alguma sinalização específica
para determinados verbos. Em alguns casos, como nós já dissemos anteriormente, diferente do que ocorre na língua escrita e na língua falada, há algumas lacunas verbais com base em uma oração anterior, ou mais comumente porque nenhum sinal de cópula é usado na British Sign Language. Por exemplo, ela é bela, simplesmente ela e bela. Nesses casos, então, um processo relacional é inferido, mesmo que não haja um elemento verbal que constitua essa representação da experiência. Em outros casos, nós temos os verbos modais, como poder e dever, associados a outro verbo ou somente a utilização do verbo modal. Aqui nós temos um vídeo do Professor Luke explicando a sinalização para os modais mais comuns e o been, que é um problema quando fazemos a análise do português de textos em inglês, já que devido a essa tipologia do inglês, nós não temos um elemento exatamente equivalente à utilização do been na formação do tempo perfeito em inglês. Então vejamos aqui a sinalização para os verbos modais e para o been. Outra possibilidade é a construção dos processos por meio das mudanças de perspectiva, o mesmo processo verbal de diferentes perspectivas. Essas mudanças de perspectivas viriam a ser ações explicativas para a construção desse processo. Ou seja, nesses casos, apenas um processo é considerado, analisado, mesmo que os interlocutores, no caso o falante, esteja realizando uma ação explicativa e mudando as perspectivas na construção daquela representação da experiência. Um outro aspecto é a retratação da construção e da ação construída. E para que nós possamos entender a construção desse tipo de processo, eu apresento um exemplo trazido pelo Professor Rude. Um participante sinalizou sobre uma pessoa subindo uma colina, apresentada inicialmente por meio de uma construção representativa de uma pessoa subindo um plano inclinado, ou seja, a narração do evento, seguida pela ação construída de uma pessoa subindo uma colina, ou seja, a corporificação da ação do personagem, e finalmente produzindo a retratação da construção, mais uma vez, embora com a pessoa agora mais acima no plano inclinado, ou seja, continuando a narração. Esse agrupamento de elementos verbais comunicou um processo ao longo do tempo, onde nas construções de representação denotou informações topográficas e a ação construída adicionou mais informações sobre a dificuldade da ação. Então, nesse caso, nós podemos entender como que esse processo ele é representado, ele é realizado por meio de uma ação construída e, em seguida, uma retratação dessa construção. Vejamos o exemplo e isso ficará bem claro. Mais uma vez. Muito menos comuns, mas também presentes nos dados estão os verbos elaborados. E a construção desse tipo de processo acontece da seguinte forma e também vamos ver um exemplo para entender. Rod e Johnston definem uma interpretação elaborada de uma atividade. Então, no exemplo, nós temos a sequência de verbos ajustar, verificar, ajustar, verificar, ajustar, verificar. No tempo em que ocorre essa sinalização, informações não manuais foram coarticuladas, incluindo um movimento de um lado para o outro com cada mudança de sinal manual e uma aparência gradual de exacerbação aparecendo no rosto do signatário. Rude não analisou essa repetição de signos verbais como 6 processos individuais, mas sim como um processo de ajustando e verificando ao longo do tempo. Portanto, enquanto 6 sinais verbais explícitos foram produzidos em sequência, o que foi comunicado é
analisado como um único grupo verbal, ou seja, é um único processo que incorpora uma quantidade substancial de informações devido à adição de aspectos cinéticos de movimento e não manuais para expressar condições de modo. Ajustei, depois verifiquei, depois ajustei de novo. Vejamos o sinal e assim vocês podem entender esse conceito de verbos elaborados. Nos vídeos a seguir, eu passo a discutir cada um dos tipos de processos separadamente. E vamos começar no próximo vídeo com os processos materiais.